versículos 54 ao 61, diz assim: então, prendendo, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, eu não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. Igreja do Senhor, nós vivemos momentos de aprendizado. Nós vivemos um momento de luta, vivemos um momento de grande dificuldade mundial. E temos visto por aí e temos ouvido falar de muitas pessoas que têm se entristecido, que é normal de todo ser humano. Pessoas que têm lamentado suas dores, que é normal de todo ser humano. Mas nós, como igreja do Senhor, não podemos jamais deixar de proclamar que o Senhor Jesus Cristo é a nossa esperança. E como eu gostaria de falar isso? Sabe, quando eu me lembro de Pedro, antes dele ser cheio do Espírito Santo, eu me lembro de um Pedro altivo, eu me lembro de um Pedro ousado, eu me lembro de um Pedro questionador. Eu me lembro de um Pedro que bastava Jesus dizer uma palavra, ou bastava Jesus aparecer em uma situação, e Pedro era um dos primeiros a falar. No mar da Galileia, lá vinha um fantasma andando por cima das águas. Foi assim que os discípulos disseram. E quando Jesus se apresenta, Pedro olha para Jesus e disse: Senhor, se for o Senhor, mande que eu vá ter com o Senhor aí por cima das águas. Jesus chama e Pedro vai, mas num breve momento ele vai afundando. A gente vê Pedro em tantos momentos, e no momento que ele chega diante de Jesus, ele diz: Senhor, eu nunca vou te negar. E Jesus olha para ele e diz: Pedro, não cantará o galo 3 vezes. Aliás, não cantará o galo sem que 3 vezes me tenha negado. Eu não quero falar desse Pedro. Eu não quero falar disso. Mas eu quero falar de um momento em especial, aonde nós observamos nessa leitura que foi feita. Eu gostaria que todos os irmãos analisassem junto comigo essa questão que é peculiar e que é muito interessante. É que no momento que Jesus foi preso, no momento que Jesus foi levado cativo, que Jesus foi levado para a casa do sacerdote, a Bíblia diz que Pedro seguia de longe. E quando a gente fala desse Pedro, é o mesmo Pedro que pediu a Jesus para andar por cima da água, é o mesmo Pedro que por muitas vezes avançava primeiro no meio dos discípulos, era o mesmo Pedro que tomava a primeira atitude no meio dos discípulos, era o mesmo Pedro que tinha força e que tinha aquela vontade de querer fazer.
É o mesmo Pedro que num momento levantou a espada e arrancou a orelha de um soldado quando viu que o seu mestre estava sendo preso. E eu fico imaginando naquele momento ali, quando Jesus manda Pedro largar aquela espada, eu fico imaginando os outros discípulos segurando Pedro para que Pedro não avance por conta da sua altivez. E diz a Bíblia já no capítulo 22 de Lucas, que Pedro ia seguindo Jesus de longe. Sabe-se se no intuito de Pedro ele tinha alguma estratégia para tentar livrar o mestre? Mesmo o mestre dizendo, não faça isso. Sabe-se se na mente de Pedro ele não tinha preparado alguma coisa para poder defender o seu Senhor? Mesmo o Senhor dizendo para ele não fazer isso, mas algo aconteceu no meio do caminho. E é justamente sobre isso que eu gostaria de chamar a atenção da igreja. Acendeu-se uma fogueira. Pedro, que antes estava seguindo Jesus para ver o que iam fazer, para ver o que era que ia acontecer com o Senhor, diante de todas as palavras que ele tinha dito, para no meio do caminho, porque acendeu-se uma fogueira entre Jesus e Pedro, entre o que Pedro estava determinado a seguir, entre o que Pedro estava determinado a ajudar, entre o que Pedro estava determinado a lutar a favor, ou até mesmo a dar a sua própria vida. E ele parou no meio do caminho. Quando a gente traz isso para os dias de hoje, igreja, essa palavra ela bate no nosso coração de uma forma forte. Porque quantas e quantas vezes a gente vai caminhando, a gente tem um foco, a gente tem um objetivo, a gente tem um direcionamento, a gente tem uma visão do que a gente tem para fazer, a gente tem algo para resolver, a gente tem algo para carregar, enfim, vamos resumir, a gente tem a nossa cruz. E pequenos fogos, pequenos fogaréis que são acesos diante dos nossos olhos, que muitas vezes nos atraem o calor, porque naquela época, naquela região, à noite, era muito. E com a frieza que existia naquela noite, se fazia necessário, todas as noites, fazer-se fogueiras, acender-se tochas no meio da rua, como também as lamparinas dentro das casas, porque realmente as noites eram muito frias. Mas quando nós pensamos nessa questão da frieza e enxergamos diante de nós uma pequena fogueira que tira a nossa atenção do que está diante de nós, do que a gente tem para realizar, vem aquela pergunta à minha mente. Enquanto eu meditava acerca dessa palavra, quando eu fazia, mas a fogueira era boa, ela aquecia, ela fazia com que as pessoas se juntassem e se aquecessem e conseguissem suportar as friezas noturnas daquela época. Mas ao mesmo tempo a pergunta vinha ao meu coração em meio à meditação: mas e quando o fogo se apagava? A frieza deixava de existir? Não. A frieza continuava ali durante toda a noite. E o foco, e aquilo que eu deixei de seguir, aquele que eu deixei de caminhar atrás, que eu deixei de observar por causa de um esquentamento momentâneo que apareceu entre mim e o meu objetivo. E quando nós estamos falando de objetivo, nós estamos falando realmente baseado dentro do assunto que nós temos trabalhado durante todos esses dias: o arrebatamento da igreja, a esperança da igreja. E igreja do Senhor, eu não quero pedir a vocês que vocês se mantenham frios. Eu não quero pedir a vocês que vocês vão e se iludam com qualquer fogo que se encontre no caminho. Mas eu quero pedir a vocês, não percam o foco naquilo que você tem seguido. Nós temos uma cruz para carregar.
Jesus Cristo escolheu a cruz do mundo para carregar nas suas costas. Não deixemos com que qualquer fogo, qualquer labareda que se acenda diante de nós, venha tirar de nós a visão e o rumo e o foco daquilo para o que nós caminhamos há tanto tempo. O alvo da nossa fé, o alvo da nossa vocação. Vivemos tempos difíceis? Vivemos, mas eu gostaria dessa noite de estimular a você a seguir em busca do alvo pelo qual você foi chamado, pelo qual você foi salvo. Sabe por quê? Porque muitos vão chegar e vão dizer: era você que estava com ele. E tudo isso ali, sentado à roda da fogueira, enquanto se aquece de uma noite fria. E o que é que sairá da minha boca? O que é que sairá da sua boca? Não sou eu? Não sou eu que tenho um alvo? Não sou eu que tenho um foco? Não sou eu que tenho um direcionamento? Pode ter certeza, igreja, somos nós. Sou eu, é você, é cada um que sabe o que tem passado, que muitas vezes tem chorado, que muitas vezes tem lamentado, que muitas vezes tem sofrido, porque quando nós saímos do momento da Escritura, aonde a gente fala de um texto tão forte, tão profundo, e trazemos para os dias atuais, quantas e quantas vezes pequenas fogueiras têm se acendido diante de nós, entre nós e o nosso foco. Quantas e quantas fogueiras que num breve momento nos trazem a ilusão de calor, nos trazem a ilusão de conforto, e que na verdade só querem tirar realmente a direção da nossa esperança, que é o retorno do nosso Senhor. Amada igreja, Pedro naquela noite se deixou levar pelo momento, pela situação. Talvez ele tenha tido medo de ser preso com Jesus, caso ele confirmasse quem ele era, o que ele estava fazendo. Mas com certeza, uma chama de aquecimento pode com certeza cegar a visão e fazer com que o nosso rumo, que está tão reto, que está tão perfeito, que está caminhando para aquilo que realmente importa, para o que realmente interessa, possa se desviar para a direita e para a esquerda. Igreja do Senhor, não permitamos que o dia amanheça. Não permitamos que o galo cante. Não permitamos que da nossa boca venha sair a negação. Antes sejamos firmes, nos mantenhamos firmes e fortes na esperança daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não permita que labaredas e fogo nenhum venha se interpor entre você e o seu foco, e o seu alvo, que é o Senhor Jesus Cristo. Não vamos permitir que aquele que foi enviado para fazer 3 coisas: roubar, matar e destruir, venha acender uma fogueira no nosso caminho, e que ele olhe para nós e diga: és tu um deles. E da nossa boca venha sair: eu não sou. Não. Diz a Bíblia que Jesus, após Pedro ter feito tudo isso, olhou para Pedro. E Pedro, olhando para Jesus, lembrou-se da palavra que o Senhor falou. Jesus não olhou para Pedro e disse: eu não te disse que você ia negar? Como muitos têm dito por aí, apenas para tocar numa ferida e machucar ainda mais aquilo que já está desesperado. O Jesus que eu conheço, ele não é assim. Jesus olha para Pedro
E sabendo ele quem ele é, nós conhecendo Jesus como nós conhecemos, sabendo do amor e da misericórdia e da graça que brotava dos seus olhos, todas as vezes que ele olhava para as pessoas que precisavam da sua compreensão, que precisavam da sua misericórdia, que precisavam do seu amor, tenho certeza, igreja, que Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, você pode ter me negado, mas eu te amo. Sabe por quê? Porque quando chega mais à frente, Pedro, amargurado, ele chora bastante, ele lamenta, ele se humilha, ele pede perdão, pede misericórdia, porque ele reconhece que entre ele e o Salvador dele se acendeu uma fogueira que num breve momento tirou a sua visão e que fez com que ele dissesse coisas que aos olhos do Senhor não eram palavras boas. E a atitude de Jesus não é, nunca foi e nunca será de lançar uma alma fora. Jesus perdoa Pedro. Jesus recebe Pedro, Jesus chama Pedro. Em um breve momento que Pedro está desapercebido em uma pescaria, Jesus aparece para Pedro, chama ele: apacenta as minhas ovelhas. Sabe por quê? Porque nós temos um alvo, você tem um alvo, você tem um foco, e essas fogueiras elas tendem a se acender na nossa jornada de caminhada, elas tendem a se acender diante de nós e o nosso alvo, entre nós e o nosso foco, e não há nenhuma possibilidade de nós vencermos sozinhos. Jesus Cristo é conosco. Jesus Cristo jamais vai olhar para nós com um olhar de desprezo. Independente de fogueira que se acenda diante de você, independente de atrativo que cresça diante dos seus olhos e venha fazer você tirar o seu foco, que venha levar você para outra direção, ou que até mesmo venha fazer a você a dizer alguma coisa que o Senhor não gostaria que você dissesse ou fizesse. O Senhor Jesus Cristo te ama do mesmo jeito. O Senhor Jesus Cristo te quer do mesmo jeito, porque as misericórdias do Senhor são maiores do que nós. Jesus nos ama além de nós e apesar de nós. Pedro era altivo, Pedro era valente, Pedro tomava partido, mas num momento de fraqueza, como qualquer um passa, Pedro nega Jesus por 3 vezes, mas ainda assim, o Senhor não deixa de amá-lo, por quantas e quantas vezes for necessário. Igreja do Senhor, não permita que nada, usamos a ilustração de uma fogueira, mas não permita que barreira, que atrativo, que bens materiais, que momentos de alegria, momentâneos que sejam, venham fazer você perder o seu foco, perder a sua direção, perder a esperança daquilo que nós realmente cremos, defendemos e pregamos. É a esperança da salvação por meio do Senhor Jesus, que no dia do Senhor virá a arrebatar os seus santos para viver com o Senhor por toda a eternidade, em nome de Jesus. Amém.